Era fim de tarde em Aparecida. O sol se preparava para se esconder atrás das colinas que cercam a cidade, e um tom dourado cobria os telhados, as árvores e a imponente Basílica Nacional. O ar estava calmo, levemente frio, como se toda a natureza estivesse aguardando por algo. O som do sino ecoava ao longe, chamando os fiéis para a última missa do dia. Pelas ruas, famílias caminhavam lentamente, algumas carregando terços, outras com velas já acesas, preparando-se para mais uma noite de devoção. Na praça central, um grupo de jovens cantava músicas marianas enquanto distribuía pequenas imagens de Nossa Senhora Aparecida. O clima era de serenidade, mas também havia no ar uma expectativa estranha, quase palpável, como se todos estivessem prestes a presenciar algo que ficaria marcado para sempre. E, de fato, foi exatamente isso que aconteceu. Quando as primeiras estrelas começaram a despontar no horizonte, uma mudança súbita na tonalidade do céu chamou a atenção dos presentes. Uma luz suave e azulada começou a se espalhar entre as nuvens, ganhando intensidade a cada segundo. Pessoas que caminhavam distraídas pararam, levantando os olhos. Algumas crianças, apontando para o alto, gritavam para os pais: "Olha, mãe, é igual o manto de Nossa Senhora." E não era exagero. Lentamente, diante de todos, uma formação luminosa foi tomando forma sobre a cidade. O azul profundo, semelhante ao da imagem venerada na basílica, delineava uma figura etérea que se estendia de um lado a outro do céu. As bordas pareciam bordadas com fios dourados, reflexos criados pelo encontro mágico da luz do entardecer com o fenômeno misterioso que se formava. No meio da praça, uma senhora idosa caiu de joelhos, rezando em voz alta a Salve Rainha. Um jovem peregrino, que havia viajado mais de 500 quilômetros para visitar Aparecida, filmava a cena com lágrimas correndo pelo rosto. A basílica, iluminada, parecia ainda mais majestosa sob aquele manto celeste que a envolvia como um abraço protetor. Em poucos minutos, os sinos começaram a tocar novamente, desta vez sem programação, como se quisessem anunciar que algo divino estava acontecendo. Padres e freiras saíram para a escadaria, olhando para cima com expressões de surpresa e reverência. Fiéis que estavam no interior da igreja correram para fora, buscando um vislumbre do fenômeno. Enquanto isso, a luz azul se tornava mais intensa, quase sobrenatural. Alguns afirmavam ver pequenos pontos brilhantes ao redor, como se fossem estrelas descendo do céu para acompanhar a aparição. Outros diziam sentir um perfume suave de rosas no ar, algo impossível de explicar pela lógica. O silêncio tomou conta por alguns instantes, quebrado apenas por orações, cânticos e soluços emocionados. O momento parecia suspenso no tempo. Ninguém queria piscar, com medo de perder qualquer detalhe. Celulares e câmeras tentavam registrar, mas todos sabiam, no fundo, que nenhuma tecnologia seria capaz de capturar a sensação exata de estar ali, sob aquele manto que parecia proteger não apenas a cidade, mas todos os corações presentes. A cena durou cerca de 15 minutos, mas ficará gravada para sempre na memória de quem viu. Quando o azul começou a se dissipar lentamente, muitos se abraçaram, outros continuaram rezando, e alguns permaneceram parados, incapazes de se mover, tentando compreender o que haviam testemunhado. Não demorou para que as redes sociais fossem inundadas por imagens e vídeos do fenômeno. Em questão de horas, hashtags como hashtag Manto de Aparecida, hashtag Sinal do Céu e hashtag Nossa Senhora Entre Nós já estavam entre os assuntos mais comentados no Brasil. E, sem que ninguém pudesse prever, aquele entardecer marcaria o início de uma série de acontecimentos que mudariam a rotina da cidade e reacenderiam a fé de milhares de pessoas. Quando o manto azul começou a se formar no céu, a reação inicial foi de pura surpresa. Muitos pensaram se tratar de algum evento meteorológico incomum, mas conforme as cores ganharam nitidez e o formato se aproximou claramente daquilo que todos conheciam como o manto de Nossa Senhora Aparecida, o clima mudou instantaneamente. As conversas cessaram, os risos das crianças se transformaram em exclamações de encantamento, e um silêncio reverente se espalhou, interrompido apenas por murmúrios de oração. Dentro da basílica, a missa que acontecia naquele momento foi pausada. O padre,
Percebendo a movimentação incomum dos fiéis que se levantavam e se aproximavam das portas, caminhou até a entrada e ficou em completo estado de espanto. Sem dizer uma palavra, ergueu as mãos e fez o sinal da cruz, como se abençoasse a visão que se apresentava diante de todos. Em poucos minutos, o espaço interno da igreja esvaziou-se, pois centenas de pessoas correram para o pátio e para as escadarias, desejando ter um vislumbre mais claro do fenômeno. Havia algo no ar além da luz, um sentimento que transcendia qualquer explicação lógica. Alguns descreviam como um calor suave que envolvia o corpo, enquanto outros juravam sentir um perfume de rosas, lírios e incenso, tão intenso que parecia vir diretamente do céu. Uma jovem mãe, segurando seu filho no colo, chorava compulsivamente e dizia: "Eu pedi hoje pela cura dele, e Nossa Senhora veio me responder." A cena era de uma comunhão coletiva. Pessoas de diferentes idades, classes sociais e até religiões estavam ali, lado a lado, unidas por aquele momento extraordinário. Um senhor evangélico, conhecido na cidade, foi visto ajoelhado, chorando e repetindo: "Eu não entendo, mas sinto que é de Deus." Enquanto isso, jornalistas locais começaram a chegar às pressas, após receberem dezenas de ligações e mensagens. Microfones, câmeras e drones foram posicionados para registrar o fenômeno. Mas, curiosamente, em vários equipamentos a imagem parecia menos nítida do que a que os olhos captavam. Era como se o momento tivesse sido reservado para a experiência humana, e não para a lente das máquinas. Nas ruas, o trânsito ficou completamente parado. Motoristas abandonaram seus carros para olhar o céu. Algumas lojas fecharam as portas temporariamente, com os funcionários reunidos do lado de fora, rezando. Um grupo de adolescentes, que até então estava distraído com músicas no celular, começou a cantar espontaneamente "Dai-nos a bênção, ó Mãe querida." Em segundos, a multidão inteira se uniu ao coro, criando uma atmosfera arrebatadora. As redes sociais entraram em frenesi. Pessoas que não estavam em Aparecida começaram a receber mensagens e transmissões ao vivo de amigos e familiares. "Olhem o céu! Nossa Senhora está aqui! É um milagre!" Eram as frases mais repetidas nos comentários. Em pouco tempo, canais de notícias começaram a veicular imagens, e o assunto se espalhou para todo o país. O prefeito da cidade, ao tomar conhecimento, deslocou-se até o local, acompanhado por membros da Guarda Municipal. Ele mesmo, homem de fé moderada, não conseguiu conter as lágrimas ao ver a imensa figura luminosa sobre a cidade. Ao ser abordado por repórteres, disse apenas: "Eu não tenho palavras. Isso é maior do que todos nós." Padres e freiras começaram a organizar orações coletivas. Terços foram distribuídos gratuitamente para aqueles que não tinham, e as velas começaram a ser acesas, formando uma maré de luzes aos pés da basílica. O som das orações misturava-se ao dos sinos, e de tempos em tempos, aplausos espontâneos surgiam, como se a multidão estivesse celebrando uma presença viva ali, naquele exato momento. O mais curioso era que, apesar da enorme quantidade de pessoas reunidas, não havia tumulto. O silêncio predominava, quebrado apenas por cânticos e choros emocionados. Crianças pequenas permaneciam quietas, olhando para o alto como se compreendessem que algo sagrado estava acontecendo. Até mesmo os animais pareciam estranhamente tranquilos. Cães que circulavam pelo pátio se deitavam no chão, imóveis, encarando o céu. O fenômeno, embora durasse poucos minutos, parecia eterno. Quando começou a se dissipar, houve um coro de Ave Maria que ecoou por toda a cidade. Muitos permaneceram no local mesmo após a luz azul desaparecer, como se ainda sentissem a presença protetora pairando sobre eles. Era como se a cidade inteira tivesse feito uma pausa coletiva para testemunhar um abraço do céu. Naquela noite, Aparecida não dormiu cedo. A história do manto no céu já estava sendo contada e recontada em casas, bares, hotéis e pousadas. Peregrinos começaram a planejar viagens para o fim de semana seguinte, acreditando que novos sinais poderiam acontecer. Os fiéis estavam convencidos. Nossa Senhora havia escolhido aquele dia e aquele lugar para se manifestar de forma única, deixando um recado de amor, proteção e fé. A manhã seguinte à aparição do manto azul não parecia uma manhã qualquer.
A cidade de Aparecida, que já está acostumada com o fluxo constante de peregrinos, acordou com um movimento muito acima do normal. Antes mesmo do nascer do sol, ônibus de cidades vizinhas chegavam em comboio, trazendo pessoas que, após verem as imagens e ouvirem os relatos da noite anterior, decidiram vir imediatamente. Era como se todos tivessem sentido um chamado silencioso, um impulso irresistível para estar ali, no lugar onde algo extraordinário havia acontecido. No terminal rodoviário, os funcionários comentavam que não viam aquele tipo de movimentação, nem mesmo nas grandes datas oficiais da igreja. As plataformas estavam lotadas, e muitos peregrinos vinham a pé, carregando mochilas, terços e imagens de Nossa Senhora. Em cada rosto, um misto de cansaço pela viagem e ansiedade por chegar ao local exato onde o manto havia sido visto. Enquanto isso, nas redes sociais, a história não apenas continuava a circular, ela explodia. Vídeos com milhões de visualizações mostravam a figura azulada no céu, acompanhada de cânticos e orações. Jornais impressos colocavam a imagem na capa com manchetes impactantes. O céu se abriu sobre Aparecida, manto de Nossa Senhora surge em noite de fé e milagre ou mistério. Programas de TV dedicavam longos blocos para ouvir testemunhas, e rádios transmitiam relatos emocionados de quem esteve presente. O fenômeno rapidamente atravessou fronteiras. Em Portugal, jornais católicos deram destaque ao ocorrido. Na Itália, o Vaticano solicitou relatórios e imagens para analisar o caso, e padres brasileiros residentes em Roma comentavam que nunca haviam visto tamanha repercussão tão rapidamente. Nos Estados Unidos, canais religiosos reproduziram os vídeos enviados por fiéis, e comunidades latinas começaram a organizar caravanas para visitar Aparecida. No centro da cidade, comerciantes relatavam que não havia mais hospedagem disponível. Hotéis e pousadas estavam lotados, e até mesmo moradores começaram a abrir suas casas para receber peregrinos, alguns oferecendo acomodação gratuita como forma de gratidão à Mãe Aparecida. Restaurantes improvisaram cardápios simples para atender a demanda, e a prefeitura precisou organizar pontos extras de água e banheiros químicos para acolher a multidão. A basílica, já grandiosa e imponente, parecia pequena diante da quantidade de pessoas que chegavam. Missas eram celebradas a cada hora. Entre uma e outra, o pátio permanecia lotado de fiéis rezando, cantando ou simplesmente sentados em silêncio, olhando para o céu como se esperassem um novo sinal. Alguns grupos traziam banners agradecendo graças recebidas. Outros vinham com pedidos escritos em pedaços de papel, que eram depositados aos pés da imagem da santa. O mais impressionante era a quantidade de testemunhos que surgiam. Pessoas que afirmavam ter sentido curas físicas no momento da aparição começaram a relatar suas histórias. Um homem de meia-idade contou que sofria de uma dor crônica na perna há anos, e no instante em que viu o manto no céu, sentia um calor intenso percorrendo seu corpo, e desde então, não sentia mais nada. Uma senhora relatou que estava em depressão profunda e que, ao presenciar o fenômeno, sentiu uma paz tão profunda que, pela primeira vez em meses, conseguiu dormir sem pesadelos. Essas narrativas não eram isoladas. O telefone da paróquia não parava de tocar, com gente de todo o país pedindo para registrar seu testemunho ou simplesmente compartilhar o quanto aquela imagem havia tocado suas vidas. As rádios locais criaram programas especiais para ouvir fiéis ao vivo, e filas se formavam na porta das emissoras. Enquanto isso, a Igreja Católica mantinha uma postura cautelosa. Bispos e teólogos lembravam que a análise de um possível milagre exige tempo e critérios rigorosos, mas não deixavam de reconhecer que algo muito profundo havia acontecido no coração das pessoas. O mais importante não é saber se houve ou não uma intervenção sobrenatural, no sentido estrito, disse um padre em entrevista, mas perceber que este momento reacendeu a fé de milhares. E isso, por si só, já é um milagre. Naquele fim de semana, a cidade bateu o recorde histórico de visitantes. A polícia estimou que mais de 200.000 pessoas passaram por Aparecida em apenas 3 dias. As procissões se multiplicavam, e à noite, o som de cânticos se espalhava por todos os cantos, misturado ao cheiro de vela e incenso. Até quem não era religioso se emocionava com a energia que pairava no ar. Um sentimento de união,
esperança e reverência difícil de descrever em palavras. Era claro que aquele fenômeno não seria esquecido tão cedo. Não importava se a ciência encontraria ou não uma explicação. Para os fiéis, a aparição do manto azul no céu sobre a cidade era um sinal inquestionável de que Nossa Senhora Aparecida estava olhando por eles, protegendo-os e lembrando que a fé pode transformar corações. Logo após a repercussão avassaladora da aparição do manto azul no céu, não apenas fiéis e curiosos se mobilizaram, cientistas, meteorologistas, fotógrafos e estudiosos de fenômenos atmosféricos também decidiram ir até Aparecida para tentar entender o que havia acontecido naquela noite. Enquanto para os devotos o fenômeno já era um sinal divino incontestável, para o mundo acadêmico e científico, tratava-se de um enigma que merecia ser analisado com seriedade e precisão. O primeiro grupo a se pronunciar foi o de meteorologistas. Eles analisaram dados climáticos da noite da aparição, umidade relativa do ar, temperatura, posição das nuvens e intensidade da luz no período. Alguns sugeriram que o fenômeno poderia ter sido causado por uma combinação rara de nuvens e rostratus com iluminação artificial projetada da cidade, refletindo no céu de maneira incomum. Porém, mesmo esses especialistas reconheciam que a definição tão nítida do manto, relatada e registrada em vídeos, não era algo que normalmente se veria em simples reflexos ou formações naturais. Astrônomos também deram sua contribuição, investigando se alguma atividade incomum no espaço, como meteoros ou auroras, poderia ter interferido no evento. As análises preliminares, no entanto, mostraram que não houve nenhum registro de fenômenos espaciais relevantes naquela data. O céu estava limpo o suficiente para as estrelas serem vistas, mas a aparição estava concentrada em uma única área, o que dificultava a explicação por fenômenos de grande escala. Paralelamente, fotógrafos profissionais e especialistas em imagens digitais examinaram as gravações feitas pelos fiéis. Eles buscaram sinais de edição, manipulação ou distorção óptica. As conclusões iniciais apontaram que os vídeos pareciam genuínos. Não havia indícios de adulteração, e o efeito visual estava presente em diferentes ângulos, captados por câmeras e celulares de diversas qualidades, reforçando a autenticidade do registro. Enquanto isso, a Igreja Católica acompanhava de perto a situação. Uma comissão especial foi formada, composta por padres, teólogos e historiadores religiosos, para reunir relatos, imagens e testemunhos oculares. O processo era minucioso. Cada pessoa que afirmava ter visto a aparição era entrevistada, individualmente, para verificar a consistência das descrições. Surpreendentemente, mesmo pessoas que não se conheciam relataram detalhes idênticos. A tonalidade do azul, a forma que lembrava um manto aberto sobre a cidade e a sensação de paz profunda que tomou conta do ambiente. Os debates entre ciência e fé começaram a tomar força. Em programas de TV, especialistas céticos argumentavam que, embora o fenômeno fosse impressionante, ainda assim deveria haver uma explicação física plausível. Já religiosos e estudiosos da Mariologia defendiam que a ciência não poderia medir ou explicar plenamente experiências espirituais, pois estas pertencem a uma dimensão que vai além da lógica material. Um momento particularmente interessante ocorreu quando um físico brasileiro, especialista em ótica atmosférica, declarou em entrevista que, tecnicamente, a formação tão definida no céu desafia as condições normais e dispersão de luz. Ele admitiu que, se não tivesse visto as imagens, não acreditaria que fosse possível algo tão preciso ocorrer de maneira natural. Essa declaração ganhou destaque nas redes sociais e foi interpretada por muitos como um reconhecimento indireto de que a ciência também estava perplexa. Enquanto os debates ferviam, alguns estudiosos da fé lembravam que este não era o primeiro evento desse tipo na história. Comparações foram feitas com aparições marianas famosas, como as de Fátima, Lourdes e Guadalupe, em que sinais visíveis no céu ou na natureza acompanharam experiências espirituais profundas. Nessas ocasiões, a ciência também foi convocada, e embora tenha oferecido hipóteses, muitas perguntas permaneceram sem resposta definitiva. O clima na cidade se tornava cada vez mais especial. A presença constante de repórteres e câmeras mantinha o fenômeno vivo na mídia, enquanto grupos de oração se multiplicavam nas praças,
nas ruas e até nas filas de restaurantes. Para os fiéis, não importava qual fosse a conclusão das investigações, o sinal já havia cumprido seu papel: reacender a chama da fé e unir milhares de corações. Um episódio curioso ocorreu quando um grupo de jovens ateus, que havia viajado até Aparecida apenas para desmistificar o acontecimento, acabou participando de uma missa e saindo visivelmente emocionado. Um deles, em entrevista a uma emissora local, afirmou que, embora não acreditasse em milagres, não conseguia negar a energia e a força emocional que sentirá ao estar ali, no meio de tantas pessoas rezando juntas. Ao final do mês, relatórios parciais foram divulgados. A ciência mantinha suas hipóteses, mas sem conclusões definitivas. A Igreja, por sua vez, seguia investigando, sem pressa, deixando claro que a validação de um milagre é um processo que pode levar anos. O que todos concordavam é que, independente da explicação, aquele acontecimento havia marcado para sempre a história da cidade e das pessoas que o presenciaram. E, talvez, esse fosse o ponto central. Mais importante do que comprovar ou refutar, era entender que algo havia tocado profundamente milhares de vidas. E isso, por si só, já era um fenômeno poderoso. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, mas a lembrança daquela noite mágica, quando o manto azul de Nossa Senhora Aparecida brilhou sobre a cidade, não se dissipou. Pelo contrário, tornou-se parte viva da identidade de Aparecida. Os moradores começaram a perceber mudanças sutis no cotidiano. Mais gentileza nas ruas, mais abraços entre vizinhos que antes mal se cumprimentavam, mais sorrisos até mesmo nos rostos mais cansados. O comércio local, antes movimentado apenas nas grandes festas religiosas, agora recebia visitantes durante todo o ano. Hotéis, pousadas e restaurantes viviam lotados, não só por peregrinos, mas por curiosos que desejavam ver de perto o lugar onde o céu havia se vestido de azul. Alguns vinham apenas para conhecer, mas saíam levando terços, medalhas e imagens da santa, como se algo invisível os tocasse e despertasse um desejo súbito de fé. A Igreja Matriz e o Santuário Nacional passaram a realizar celebrações especiais toda semana, relembrando o fenômeno. Nessas missas, era comum ouvir testemunhos emocionantes de pessoas que alegavam ter recebido graças desde aquele dia. Curas físicas inexplicáveis, reconciliações familiares, libertações de vícios antigos. Os padres, embora cautelosos ao falar de milagres, não escondiam a alegria ao ver tantas vidas transformadas. Os jovens, que antes demonstravam pouco interesse nas atividades religiosas da cidade, começaram a se engajar de maneira surpreendente. Grupos de oração e voluntariado se multiplicaram, com jovens organizando arrecadações de alimentos, eventos beneficentes e até vigílias noturnas de oração. Para muitos, a aparição foi um chamado para viver a fé de forma mais concreta, ajudando o próximo. Até mesmo no campo cultural, o fenômeno deixou marcas profundas. Artistas locais começaram a pintar quadros e murais representando o manto azul no céu, e músicos compuseram canções inspiradas na noite da aparição. A prefeitura, percebendo a importância histórica e turística do evento, oficializou o dia da manifestação como uma data comemorativa, com procissões, apresentações musicais e encenações teatrais que retratavam aquele momento mágico. No entanto, o impacto mais profundo não era visível em números ou eventos, mas no íntimo de cada pessoa que esteve ali. Muitos diziam que, desde aquela noite, rezar nunca mais foi igual. Havia um sentimento de proximidade, como se Nossa Senhora estivesse mais presente, mais atenta, mais próxima dos corações aflitos. A sensação de proteção e amor parecia acompanhar cada morador, e até visitantes relatavam sentir algo diferente ao caminhar pelas ruas. Maria Helena, a primeira mulher a avistar o manto azul naquela noite, tornou-se uma figura querida na cidade. Sempre humilde, repetia que não havia nada de especial nela, apenas o privilégio de ter levantado os olhos para o céu no momento certo. Mas, para os fiéis, ela era um símbolo vivo do acontecimento, e muitos faziam questão de cumprimentá-la com carinho quando a viam nas missas. A relação entre ciência e fé, embora não tenha encontrado consenso, também deixou uma lição importante. Os debates que antes pareciam polarizados agora eram encarados com mais respeito.
Cientistas que visitaram a cidade reconheceram que, mesmo sem respostas definitivas, a força espiritual daquele evento era inegável. E religiosos aprenderam a valorizar o olhar investigativo, vendo nele não uma ameaça, mas uma forma de compreender a grandiosidade do que viveram. A cidade passou a receber mais peregrinos de outros países, atraídos pela história do Manto Azul. Jornalistas estrangeiros produziram documentários, e o fenômeno entrou para listas de aparições marianas mais impactantes do século XXI. Aos poucos, Aparecida deixou de ser apenas um destino tradicional de romarias para se tornar também um símbolo contemporâneo de que a fé ainda é capaz de mover multidões e tocar corações em um mundo cada vez mais cético. Mas, acima de tudo, a herança deixada por aquele dia foi a renovação da esperança. Em um tempo marcado por crises, incertezas e divisões, aquela luz azul no céu mostrou que ainda é possível viver momentos de união genuína, em que pessoas de todas as idades, crenças e histórias se juntam para olhar para o alto, buscando algo maior do que elas mesmas. E assim, com o passar dos anos, a noite do Manto Azul continuou sendo contada de geração em geração. Crianças ouviam a história de seus pais e avós com os olhos brilhando, como se pudessem imaginar perfeitamente o céu coberto por aquele manto celestial. E, para todos que viveram o momento, havia a certeza de que, um dia, talvez de forma inesperada, o céu poderia se abrir novamente para revelar outro sinal de que a fé nunca abandona aqueles que acreditam. O fenômeno não foi apenas um acontecimento. Foi um marco, um divisor de águas que mudou para sempre a alma de Aparecida. Porque, no fundo, todo aquele que ergueu os olhos naquela noite e viu o manto azul projetado sobre a cidade não apenas presenciou um evento, viveu uma experiência que uniu o céu e a terra, a ciência e a fé, a dúvida e a esperança, em um único e eterno instante de luz.